Bem-vindos e bem-vindas ao Dia Mundial de Oração de 2021, preparado pelas mulheres cristãs da República de Vanuatu. Congratulamo-nos com nossas irmãs e irmãos em todo o mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A maioria dos povos melanésios, mas também minorias de origem polinésia, são a fonte da cultura, dos idiomas, dos valores tradicionais e da espiritualidade de Vanuatu. As praias de areia preta e branca, os recifes de corais com peixes coloridos, os belos pássaros, as frutas e nozes da floresta, mostram as ilhas nas mesmas condições em que elas foram criadas, mesmo estando vulneráveis a frequentes tempestades tropicais, terremotos, ciclones, tsunamis e vulcões ativos. Cada ilha, a cada vila, costuma ter seu próprio chefe e estilo de governo, seus próprios deuses, sua própria linguagem e suas casas de palhas feitas de folhas e árvores, usando machados de pedra. Mulheres e homens reúnem-se na farea, que quer dizer casa de reunião da vila, para discutir os principais problemas. Vanuatu é um pequeno país localizado no Oceano Pacífico Sul, uma república formada após a independência em 1980, de um governo de dominação francesa e britânica. Hoje, Vanuatu agita orgulhosamente sua bandeira e seu brasão de armas para que todos possam ler: com Deus nós estamos. Graça e paz, amados e amadas, queridos irmãos e irmãs da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos dar as boas-vindas a este momento da celebração do Dia Mundial de Oração. Vivendo um tempo totalmente diferente no mundo inteiro, um tempo em que estamos enfrentando uma pandemia, onde precisamos manter o isolamento social para a preservação da saúde e da vida, mas mesmo diante desses desafios nós encontramos uma forma, um meio de podermos celebrar, de podermos nos unir em oração. E nós, como Igreja Metodista, aqui nos sentimos abençoados por Deus por podermos acolher no ano de 2021 a celebração do Dia Mundial de Oração.
e nesta forma online nós podemos aqui unir as diferentes participações, os diferentes momentos, as diferentes intercessões, a edificação, para que você possa estar incluído neste movimento que o mundo inteiro faz nesta direção. Lembrando deste tema, alicerçados no firme fundamento, nós estamos então aqui dando início a esta celebração. Que o Senhor abençoe e te guarde. Amém. Cantemos a canção da chegada. Informações básicas sobre o país, terra e identidade. A República de Vanuatu, conforme estabelece sua Constituição de 1980, fundou-se sobre valores tradicionais, princípios cristãos e fé em Deus, e se tornou independente em 30 de julho do mesmo ano. A terra não é vista como posse, mas como algo vital para a existência e subsistência dos seres humanos e dos animais. Povo e cultura. A maioria dos habitantes de Vanuatu, os Ni Vanuatu, é de descendência melanésia. Há uma minoria polinésia nas ilhas periféricas. Também vivem no arquipélago europeus, asiáticos e habitantes de outras ilhas do Pacífico. A população é de 312 mil habitantes. Port Vila, a capital, é a maior cidade com 45 mil habitantes. 113 idiomas são ali falados, além dos dialetos. A língua bislama é usada pelo povo. Ela evoluiu das duas línguas oficiais, o francês e o inglês. Os alimentos básicos dos vanuatenses incluem inhame, taro, banana, coco, cana-de-açúcar, nozes tropicais, verduras, carne de porco, de aves e frutos do mar. O prato nacional é o lapi-lapi, um pudim de raízes raladas ou banana, mesclado com leite de coco, e, às vezes, verdura e carne, envolto em folhas e assado em forno tradicional de terra. A bebida feita a partir de raízes de cava. Os vanuatenses gostam de música e dança. Instrumentos tradicionais como gongos de fenda esculpidos, bambu de fenda batido com um bastão, flautas de bambu,
chocalhos de semente, criam sons rítmicos junto às vozes, palmas e batidas de pés. Os jovens gostam de danças modernas e esportes como futebol, vôlei, basquete e boxe. As crianças divertem-se com jogos e danças que ensinam valores morais. Geografia. Vanuatu é um arquipélago no Oceano Pacífico Sul de 14.760 km², com mais de 80 ilhas. 65 são habitadas. As ilhas são propensas a desastres naturais, como terremotos, ciclones e erupções vulcânicas, pois há 7 vulcões ativos na região. Exploração, religião e centralização. Em 1906, chega o primeiro explorador, o espanhol de Quiros. Ele aporta na ilha norte de Santo e a nomeia Australis del Espírito Santo. Em 1774, o capitão James Cook chega às ilhas e as renomeia como Novas Hébridas. Entre 1847 e 1904, aportam os traficantes de pessoas, os escravagistas. O termo blackbirding refere-se ao sequestro dos indígenas locais para exercerem trabalho escravo em países distantes de sua terra natal. Os ancestrais dos Vanuatu viviam em aldeias, em casas de palha feitas de folhas e árvores talhadas com machados de pedra. Viviam em um sistema social integrado, seguro, onde havia lugar para todos, sem pobreza, pois todos tinham acesso à terra e a seu cultivo, bem como a fabricação de utensílios de forma compartilhada e solidária. Em todo o arquipélago, os chefes eram guardiões da terra, do patrimônio, do idioma e determinavam as normas sociais. Normalmente, a função de chefe era masculina, mas havia chefes mulheres. Os Vanuatu não adoravam animais ou plantas, acreditavam na existência de um Criador e a ele ofereciam sacrifícios. Cada comunidade respeitava os lugares tabu de seus ancestrais. Ainda no século XIX, além de exploradores, comerciantes e traficantes, chegam os missionários de diferentes denominações religiosas. Os presbiterianos compõem o maior grupo e estabeleceram sua primeira igreja em 1852. Hoje, o cristianismo abrange em torno de 83% da população. As igrejas de Vanuatu adoram por meio da música e da dança, aprimoradas pela tradição e cultura locais. As igrejas presentes são a presbiteriana, a anglicana, a católica romana, a adventista do sétimo dia e a Igreja de Cristo. O cristianismo impactou profundamente a cultura ancestral, as práticas religiosas, o sistema de governo e a vida social. O sistema foi se centralizando e as pessoas deslocadas de seus lugares para onde foram sendo construídas as igrejas, as escolas e os hospitais. A elas foram sendo ensinadas as boas novas de Jesus Cristo. A religião pôs fim a muitas guerras tribais, mas infelizmente tirou das mulheres o direito de participação efetiva na vida social da comunidade. Governo. Em 1906, as Novas Hébridas tornaram-se uma colônia governada em conjunto pela França e pela Grã-Bretanha. O condomínio de Novas Hébridas tinha um tribunal conjunto, mas burocracias administrativas diversas para cada país dominador. Neste momento, os nativos eram apátridas em sua própria terra, não tinham identidade legal, direitos, passaportes e direitos à terra. Isso durou até a independência em 1980, quando o país foi renomeado Vanuatu, que literalmente significa país que se levanta, e adotou o lema
Com Deus, nós estamos. Economia. O turismo e os serviços financeiros garantem o crescimento econômico de Vanuatu, que é um paraíso fiscal gerador de receita com registros de empresas, taxas e registro de expedição, offshore. A agricultura, o comércio e a tecelagem de tapetes e cestas representam atividades de menor renda. Educação. Os pais são os primeiros professores de uma criança antes dela ingressar no sistema educacional. Nos primeiros 3 anos de escola, as crianças das cidades aprendem o bislama. As crianças das áreas rurais aprendem os dialetos locais. O ensino primário não é gratuito ou obrigatório. O governo ajuda as escolas a subsidiarem taxas nos 6 primeiros anos escolares, para ampliar o acesso à educação. O ensino médio só está disponível para quem puder pagar. Saúde e desnutrição infantil. Em 1992, Vanuatu ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança e o governo priorizou a saúde reprodutiva das mulheres e a saúde infantil. Porém, estima-se que a maioria das mortes de crianças menores de 5 anos deva-se à desnutrição e ao aumento do raquitismo, associado à alimentação inadequada. É importante educar as mães sobre aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida, suplementação, desparasitação, imunização e prevenção e tratamento de desnutrição infantil. O acesso à água potável e instalação sanitária adequada são problemas em Vanuatu. Mulheres. Nos últimos 20 anos, houve mudanças para as mulheres em Vanuatu. Houve uma diminuição da lacuna de gênero na alfabetização e na educação. Embora haja questões discriminatórias de gênero, as mulheres estão participando do setor empresarial, como o comércio de roupas e alimentos. A violência é grave em relação às mulheres e às meninas. Cerca de 60% das mulheres sofrem violência física e ou sexual ao longo da vida. A Lei de Proteção à Família é o que as ampara. Se o governo, os religiosos e líderes agissem de forma mais cooperativa no esforço de resolver o desequilíbrio de gênero, isso representaria uma melhora significativa na situação das mulheres e garantiria seus direitos fundamentais. Vamos ler juntos as palavras de adoração, como está nos primeiros versículos do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Felizes são os que confiam no Deus que constrói a casa. Sejamos um deles. Amém. Cantemos o hino Grandioso és tu. Céu
pelas grandes coisas que Deus tem feito. Santo, 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 Deus Criador dos céus e da terra, e tudo o que há neles. Deus está presente na história de seu povo, desde ontem até hoje. Amado Deus, em quem Vanuatu se apoia, nós te adoramos. Obrigada pela comunhão entre nós e as irmãs de todo mundo, reunidas nesse Dia Mundial de Oração. Obrigada pelas grandes e maravilhosas coisas em nossas vidas e em nossas nações. Tu nos concedes autoridade, sabedoria, conhecimento e entendimento para cuidar de todas as belas ilhas e países. Obrigada pelas terras férteis, pelo ar fresco, ambiente limpo, sol brilhante, mar azul e águas tranquilas das ilhas Vanuatu. Obrigada pela doce melodia dos pássaros, pelo som dos animais terrestres e pelo mistério dos peixes no mar e nos rios. Obrigada pelas cachoeiras que derramam suas águas e nos declaram serenamente a tua grandeza e poder. Obrigada pelo som das crianças cantando, rindo, gritando e pelas orações e canções dos velhos e jovens. Tudo isso manifesta a alegria do teu amor. Louvores, glória e honra estejam somente contigo para sempre. Deus que dá a vida, recebe nosso louvor. Nosso Pai do céu, santificado seja o teu nome. Estamos diante de tua casa da graça para confessar nossos pecados. Confessamos que ouvimos tua palavra, mas não a cumprimos. Frequentemente, fazemos coisas que não devemos fazer e deixamos por fazer as coisas que devemos fazer. Enfrentamos adversidades e desafios em nossos lares e nações. Tentamos construir nossas casas, pensando que estamos construindo de acordo com as palavras de Jesus Cristo. Mas, na verdade, construímos na areia. Nós queremos ser transformados e transformadas. Restaura-nos de novo para fazer o que é certo e justo. Deus Criador, nós confessamos que poluímos o meio ambiente e prejudicamos as criaturas do mar, jogando lixo em seus hábitats. Colocamos em risco a vida marinha e arruinamos os meios de subsistência sustentáveis. Nós sabemos que podemos mudar isso. Confessamos, lamentamos e nos comprometemos a cumprir o mandato de ser bons mordomos de tua criação. Amém. Ó Deus, ouve as nossas orações. Deus está procurando uma casa para morar. Qual é a casa que vocês construíram para mim? Isaías capítulo 66, versículo 1. Nós chegamos humildemente diante de ti e oramos para que tu nos concedas o teu espírito de sabedoria e conhecimento. Ensina-nos a discernir a verdade. Conduze-nos e guia-nos para vivermos de uma maneira que seja agradável e aceitável a ti. Humildemente nos oferecemos para ser uma casa em que tu possas habitar. Pelo poder da tua palavra, transforma as nossas vidas e as nossas nações. Faze-nos como uma família de justiça e paz. Deus gracioso, aceita nosso compromisso. Vamos ouvir as vozes das mulheres de Vanuatu. Meu nome é Reto. Eu sou a segunda filha de uma família de 8. Saí da escola no final do 6º ano.
pois não havia dinheiro para continuar os meus estudos. Minha família só tinha condições de educar meu irmão mais velho, e não eu, pois eu sou a segunda filha e mulher. Um dia ouvi dizer que havia aula de costura para meninas em um certo local. Eu me inscrevi e fui aceita, mas meu pai não tinha dinheiro para pagar as taxas. Fiquei desanimada, pois não tinha meu próprio dinheiro para pagar meus estudos. Eu sinceramente desejava melhorar minha educação, pois não havia oportunidade no sistema escolar formal. Então, voltei minha atenção para a igreja, para preencher meu desejo de aprender. Entrei para o grupo de jovens, participei de estudos bíblicos e depois me envolvi com o Ministério das Mulheres. Com essa determinação e fé em Deus, encontrei maneiras de me educar e adquiri habilidades para ganhar a vida e sustentar minha família. Agora faço artefatos e os vendo nos mercados de mamas, onde outras mulheres como eu, com pouca instrução, podem ganhar a vida com essa nova habilidade. Eu cuido da minha família, com a qual Deus me abençoou. Meu marido e eu temos 3 filhos. Eu louvo a Deus pelas bênçãos sobre minha vida. Agradeço a Deus por ser a fonte da minha força, por me ajudar a colocar em prática o que aprendi. Tornei-me forte e sábia no Senhor. Em Vanuatu, muitas crianças nas áreas rurais andam longas distâncias para ir à escola. Algumas até precisam sair de casa e frequentar o internato, ainda quando são muito pequenas. A educação para todos não é obrigatória. O sistema escolar é em francês ou inglês. Bislama é uma linguagem aprendida para superar as barreiras de comunicação na cidade. Mas nas áreas rurais, as pessoas também têm seus próprios dialetos. O acesso igual para meninos e meninas que frequentam a escola ainda está em andamento. Meu nome é Moti. Meu irmão e eu crescemos em uma casa de mãe solteira. Quando minha mãe se casou novamente, ela nos deixou com nossos avós. Depois que meu pai se casou novamente, ele nos levou para morar com sua nova família. Depois que nossa madrasta deu à luz de seus filhos, sua atitude em relação a nós mudou completamente. Com mais filhos para alimentar e sem espaço para todas as crianças, tive que encontrar minha própria comida nas ruas e dormir no lado de fora da casa em um barraco. Usei um velho saco de copra como cobertor para me proteger do frio. Certa vez, eu conheci alguns cristãos que me disseram que Deus me amava. Eu não conseguia entender esse tipo de amor no meio do meu sofrimento, mas decidi confiar. Eu confiava que Deus cuidaria de mim, mesmo que minha família não estivesse me abrigando. Essa confiança cresceu dentro de mim e se tornou o fundamento da minha vida. Sou forte em minha fé cristã e compartilho minha história de que devemos confiar em Deus e em sua provisão. Hoje, oro por aquelas crianças que, como eu, cresceram quase sozinhas, que possam saber que Deus as ama, e oro para que um lar para crianças possa ser providenciado em todos os países do mundo. O crescimento estimado da população de Vanuatu é um dos mais altos da região do Pacífico. A desnutrição é uma preocupação nas áreas rurais e urbanas. Embora a tradição de cultivar alimentos orgânicos em jardins seja forte, as indústrias alimentícias de leite em pó e comida não saudável ainda estão sendo oferecidas aos bebês e crianças. Meu nome é Jaquelinda. Eu venho de uma vila rural.
Desde pequena, sonhava trabalhar na área de turismo em Port Vila. Eu viajei para Port Vila para conseguir o emprego em hotelaria, mas não tenho treinamento para conseguir o emprego que sonho. Não tenho família aqui, por isso estou morando nos arredores da cidade. Não tenho dinheiro para acomodação adequada, comida ou para retornar à minha aldeia. Sei que esse não é o plano que Deus tem para mim, mas não sei o que fazer. Oro para que a área rural de Vanuatu seja valorizada e os jovens encontram as oportunidades que procuram em suas próprias comunidades. Creio que Deus providenciará condições para que os jovens cresçam e contribuam para o bem-estar de Vanuatu. Com 75% da população em áreas rurais, com poucas opções de emprego, os jovens precisam migrar para áreas com melhores oportunidades econômicas. Eles vêm com instrução mínima e sem nenhuma habilidade para permitir que obtenham emprego na cidade. O alto desemprego entre os jovens cria uma geração que não se vê futuro, o que é uma grande perda para o país. Há necessidade de políticas e programas para a melhoria da área rural, onde os jovens possam permanecer na comunidade para serem educados e conseguirem empregos. Graça e paz. A palavra nesta tarde está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, os versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Que o Senhor abençoe o meditar do nosso coração. Construindo sobre um firme fundamento. Jesus utilizou esta parábola para concluir o seu sermão da montanha. Logo, diferente de outras parábolas que Jesus se dirigiu apenas aos discípulos, essa Jesus pronunciou para uma grande multidão. Ao analisarmos as características das construções rurais dos dias de Jesus, podemos facilmente entender a ilustração que ele utilizou. As casas eram bem diferentes das construções que estamos habituados hoje em dia. As paredes não eram tão sólidas, ao contrário, eram feitas com uma mistura de barro endurecido, de modo que era comum que os ladrões furassem as paredes para entrar nas casas. O telhado também era frágil, feito com uma mistura de terra e palha, podia tranquilamente ser aberto. Algumas pessoas preferiam construir suas casas bem longe do leito do rio. Porém, isso também poderia ser um problema, pois era muito importante para o estilo de vida da época, ter um riacho nas proximidades da casa. Isso favorecia a criação de animais, as plantações e o abastecimento da própria casa. Logo, era preferível construir uma casa perto do leito de um rio, mesmo que estivesse seco, pois quando a estação das chuvas chegasse, o rio que se formava garantia a água necessária até mesmo para atravessar o período de seca.
Muitas vezes as tempestades também ocasionavam o transbordamento dos rios, principalmente com mudanças climáticas repentinas que são comuns naquela região. Quando percebemos a fragilidade das construções da época e consideramos o padrão climático da região, fica nítida a importância que havia no alicerce da casa. O construtor prudente escolhe bem o local onde sua casa será construída. Ele tira a terra solta, cava buracos profundos até encontrar a rocha, e então ele constrói o alicerce na rocha. Já o construtor insensato não faz nada disso. Ele edifica sua casa na terra árida e solta, em plena areia. O insensato não considera as mudanças climáticas. Ele se ilude com o sol brilhando fortemente no período da seca e não pensa nas tempestades que certamente virão. A chuva é certa, os ventos são prováveis, as inundações são possíveis. Quando vem, a chuva é sobre todos, sobre doentes e sadios, sobre crentes e incrédulos. Quem está na rua não se molhará se tiver proteção. Quem estiver em casa não se molhará se não houver vazamento no teto. Como nossas experiências sabem, junto com a chuva vêm os ventos, alguns suficientemente fortes para levar casas e prédios e enxurradas rio abaixo. Resistirão as casas firmadas sobre fundamentos fortes. Não parece óbvio tudo isso? Mas nem todos estão preparados para quando a chuva cai. Nem todos têm casas capazes de resistir às pressões, sobretudo as mais fortes. De que estamos falando? De construções ou de vidas? Poderia ser de construções, mas estamos falando de vidas. Quando estamos em casa e chove lá fora, olhamos para a chuva. Quando a chuva chega dentro de casa, nós perguntamos por quê? Nas construções, as respostas são fáceis. Sob a forma de uma telha quebrada, uma janela mal fechada, por exemplo. Quando falamos de vidas, as respostas não são fáceis e muitas vezes simplesmente não as temos. Mas aprendemos com esta parábola algumas lições. A primeira é que todos nós estamos construindo. Nossa própria vida é uma construção. Nossa vida, a cada dia vamos acrescentando tijolos na nossa edificação. A estrutura da nossa vida vai sendo edificada em cada palavra, em cada pensamento, em cada desejo, a cada atitude e a cada realização. Porém, nem todos são iguais. Alguns são prudentes, outros insensatos. Devemos ser praticantes e não apenas ouvintes do Evangelho. Muitas pessoas apenas ouvem a palavra de Deus e acham que isso já é o suficiente. Entretanto, o próprio Jesus adverte que é preciso praticá-la. O construtor prudente ouve as palavras de Jesus e entende que ele é o único fundamento seguro sobre o qual se deve construir. O apóstolo Paulo fala exatamente sobre esse princípio. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. As diferenças aparecem nas tempestades. Enquanto a chuva não cai, o vento não sopra forte e a correnteza não vem de encontro às casas, ambas parecem idênticas. Enquanto o sol está brilhando, o trabalho do construtor insensato parece ser tão bom quanto o trabalho do construtor prudente. Dentro das próprias igrejas, podemos ver esse padrão acontecendo. Às vezes,
As semelhanças superficiais impressionam, mas um dia os céus se escurecem, as tempestades acontecem, as chuvas transbordam os rios e as duas casas são postas à prova. Nesse momento, as semelhanças desmoronam, junto com a insensatez do construtor, que não fez a sua edificação sobre a rocha. Ouvir nem sempre é ouvir. Jesus nos fala sobre as características dessa rocha, mas ele não detalha porque apenas faz uma comparação para ilustrar o convite a uma vida atenta à palavra de Deus. Por causa da nossa natureza, temos dificuldade em ouvir as palavras de Cristo. Ouvir é um verbo que tem duas dimensões. A primeira é fisiológica, tendo a ver com audição. No caso da palavra de Deus, tem a ver com ler a Bíblia para ouvir Deus falar. A segunda dimensão é existencial, tendo a ver com atenção. No caso da palavra de Deus, tem a ver com levar os ensinos contidos na Bíblia a sério. Vou ilustrar. Quando os meus filhos eram pequenos, eu tinha que me desdobrar em atender os filhos, as tarefas da casa, as responsabilidades de ser esposa de pastor, pastora e estudante de biologia. Pensem numa mulher atrapalhada. Essa era eu. Muitas vezes meus filhos me contavam coisas e eu parecia ouvi-los. Mas depois, mais tarde, quando eles se referiam ao assunto e eu não lembrava, eles diziam: "Mas eu te falei, mãe." Na verdade, meu ouvido havia escutado, mas como eu estava preocupada com tantas coisas, não dava a devida atenção. Jesus fala destas pessoas que fazem que ouvem as suas palavras, mas não ouvem. Temo que muitas de nós não ouvimos as palavras de Cristo. Alguns não ouvimos no primeiro sentido. Lemos, mas não somos moldados por ela. Não temos a mente de Deus, mas a nossa, ou melhor, a do nosso tempo. Temos a ilusão que pensamos por nós mesmas, mas apenas trocamos de mentor. Deixamos o mentor maior em troca de mentores. Somos então convidados e convidadas a ouvir as palavras de Cristo. Quem as ouve é alguém que constrói a sua vida sobre a rocha. Estamos vivendo tempos tão difíceis com essa pandemia que veio sobre o mundo como uma terrível tempestade. Estamos todas e todos sendo açoitados por ela. Na calmaria, todas as construções se parecem. Mas quando as tempestades chegam, é que vamos ver e vamos conhecer quem está bem alicerçado. Temos muita gente ouvindo a palavra nos dias de hoje, mas poucos praticando. O prudente, a prudente, o insensato, a insensata, tiveram igual oportunidade de ouvir a palavra. A diferença ficou por conta de quem colocou em prática. O insensato é precipitado, é ávido por resultados, dá valor às aparências, se preocupa mais com a forma do que com o conteúdo. Seus princípios são rasos e sua vontade é fraca. O insensato sabe, mas não conhece. Ouve, mas não entende. Quer, mas não se esforça. Vivemos tempo em que há muitos insensatos. Pessoas querem frutos, mas não querem arar, semear, plantar, regar, proteger e ceifar. Os que parecem ter fé em Jesus, mas exibem apenas aqueles sinais externos de religiosidade, aquilo os satisfaz ou satisfaz algum senso de culpa ou relação de troca com Deus. Esses não têm estrutura para suportar as tempestades da vida. A casa sem estrutura não pode enganar a Deus.
podemos conhecer muito a palavra, mas se ela não se transformar em vida, em gestos concretos, será como um projeto bonito de um arquiteto, mas não será de fato uma construção. Como mulheres e homens de oração e ação, mais do que nunca, somos desafiadas a sermos não somente ouvintes, mas praticantes da palavra do nosso Deus, para que sejamos instrumentos do amor e da graça maravilhosa de Jesus na sociedade enferma que vivemos. Que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas e tenha misericórdia de nós. Amém. Somos agradecidos e agradecidas pelas ofertas levantadas nos cultos do DMO do ano de 2020. Quem foram beneficiados? A Associação Beneficente Encontro com Deus de Curitiba, Paraná, com R$16 mil. A Associação Luterana de Diaconia de Erval do Oeste, com R$16 mil. Projeto Missão Integral do Jardim América, Sinop, Mato Grosso, com R$16 mil. Este ano, devido à pandemia, as ofertas que serão levantadas nos cultos realizados pelas igrejas deverão ser depositadas no Banco Bradesco e o endereço está projetado no vídeo ao lado. Este ano de 2021 serão beneficiados com estas entidades cujo nome são Projeto Missão em Vida, Porto dos Gaúchos de Mato Grosso. O Projeto Criança Feliz de Avaré, São Paulo. E Diaconia Prática Solidária e Acolhedora, Alta Floresta, Mato Grosso. Cantemos o ofertório de Ludwig van Beethoven. Oração de agradecimento. Deus gracioso, nós te agradecemos e te adoramos por todas as bênçãos que tu derramaste sobre nós, sobre a família, amigos, lar, comida e água. Nós te louvamos por nos levar a ser criativos, criativas e capazes de sustentar nossas famílias. Nós te oferecemos uma pequena parte destas bênçãos de dinheiro e serviço. Nós a dedicamos ao Dia Mundial de Oração para que compartilhe essas ofertas com as comunidades em necessidade localizadas aqui e ao redor do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Oração de intercessão. Vamos nos unir em oração com Vanuatu e o mundo. Deus eterno, Deus em quem Vanuatu se apoia, pedimos que tu nos ajudes a permanecer em paz nos países e nas famílias. Nós entregamos os líderes e o povo de Vanuatu em tuas mãos sábias. Queremos resistir às forças das injustiças presentes nos nossos países. Dá-nos essa autoridade sobre nossas ilhas e nações.
Nós oramos para que possamos viver em união, amor e paz no contexto da diversidade étnica e cultural de Vanuatu e de muitos outros lugares ao redor do mundo. Une-nos em amor, paz e alegria. Nós lembramos as pessoas que vivem em lugares propensos a desastres naturais e riscos de ciclones, furacões e vulcões. Nós elevamos as nossas preocupações por aqueles que são escravizados pelos vícios. Deus Todo-Poderoso, protege as comunidades de desastres e sofrimento, cura as almas das pessoas e faz-as sentirem o teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convidamos a senhora Flávia Dreyer, representante da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, e convidamos a senhora Flávia Kowalski, representante da Igreja Metodista, para o momento do envio. Consideramos este momento um ato ecumênico. Então, no dia 4 de março de 2022, o culto ecumênico do Dia Mundial de Oração será na Igreja da Reconciliação, ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana, na Rua Senhor dos Passos, 202. Todos e todas serão bem-vindos. Agradecemos a presença de Deus em nós e conosco. Deixe Deus guiá-lo, conduzi-lo, restaurá-lo e curar sua nação. Que a vontade de Deus seja feita em sua casa como no céu. Lembre-se ao sair que todo aquele que ouvir as palavras de Jesus e agir de acordo com elas, será uma pessoa sábia e a sua casa suportará as inundações. Vá e construa a sua casa de acordo com as palavras de Jesus. Vá para casa com essas bênçãos no nome maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei. Este é o nosso firme fundamento. Seguiremos a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Temos o hino Despedida. Deus nos guarde para o céu.
Prezadas irmãs que acompanham esta celebração do Dia Mundial de Oração, neste programa preparado pelas mulheres de Vanuatu, na região da Polinésia, nós queremos cumprimentá-las na graça, na paz e no amor de Jesus Cristo. E eu vos convido para que recebamos a bênção. Que a paz de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor e soberano Salvador. E que a bênção do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre todas e com todas permaneça e com todos nós, agora e para todos sempre. Amém.